Então, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado. Então, se a gente espera o sono chegar, por exemplo, no celular, no computador, assistindo uma série ou vendo um noticiário, provavelmente a gente vai adiar o início do nosso sono. O tratamento principal, que a gente chama de padrão Moura, a primeira escolha para tratar a insônia, não é com medicação. Seria com um tipo de terapia, que a gente chama terapia cognitivo-comportamental. Essa medicação, o Zolpidem, aumenta a chance, principalmente nos primeiros dias, e principalmente se a pessoa usar eletrônicos logo antes de dormir. Então, se assistir uma série, algum joguinho no celular, ficar muito tempo na rede social, aumenta a chance de ter alucinação. A reposição hormonal, quando bem indicada, ela ajuda muito nos distúrbios do sono. Inclusive, ela pode ser um dos tratamentos para insônia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Tem para conversar com a doutora Maíra da Rocha. A doutora Maíra da Rocha, ela vai falar sobre o sono, sobre a cartilha do sono. Vou achar aqui no meu telefone a cartilha do sono que o Dr. Marcos Savá me mandou aqui. Eu perguntei se ele queria me dar uma entrevista sobre essa cartilha e ele me disse que a pessoa indicada para falar comigo sobre essa cartilha era a professora Maíra da Rocha. Então eu entrei em contato com a professora Maíra da Rocha, doutora Maíra da Rocha, que é especialista no sono. E aí a gente vai conversar aqui. E a gente está na semana do sono. E dormir é essencial. Essa aqui é a cartilha do sono, tá vendo? Que me mandaram aqui. Cartilha da semana do sono. A necessidade de dormir bem, o importante, o sono no recém-nascido, na infância, na adolescência, na vida adulta. Que todo mundo fala que os velhinhos dormem menos, né? Eu não sou não, sou dorminhoca. Não gosto de acordar cedo. Meu filho me debocha dizendo que eu sou a única velha que ele conhece que gosta de acordar tarde. E vocês gostam de acordar cedo ou tarde? Me contem aí. Tudo bem com então, você? Tudo bem, Leda. Vamos lá, vamos falar da cartilha do sono, vamos falar da semana do sono. Sim. O sono é fundamental, não é? Fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Então a gente estava falando que o sono é fundamental e que ele atende a diferentes faixas etárias, né? Em quantidade. Sim, e em qualidade exatamente. Também, né? Exatamente, Leda. Em cada faixa etária, a gente vai ter uma quantidade de horas, uma faixa, na verdade, que é considerada normal. Então, a criança recém-nascida dorme por volta de 14 a 18 horas por dia, que, para desespero dos pais, essas horas de sono no bebê não são contínuas. Então, o sono do bebê ele é polifásico. Ele é formado por diversos períodos curtos de sono, que são intercalados com períodos em que o bebê fica acordado, mama, faz as necessidades. Então, aos pouquinhos, conforme a criança vai crescendo, o período principal de sono vai se consolidando à noite e restam algumas sonecas durante o dia. Até que essas sonecas desaparecem e a gente chega na adolescência a mais ou menos 8 a 10 horas de sono, sendo que no adolescente a gente tem um atraso fisiológico de fase. Então o adolescente gosta, digamos assim, o corpo dele prefere dormir mais tarde, acordar mais tarde, e isso pode até gerar algum conflito com o horário escolar. E na idade adulta, a gente tem por volta de 7 a 9 horas de sono, sendo que existem os pequenos e os grandes dormidores, que são as pessoas que estão nos extremos da curva. Eu, por exemplo, costumo precisar e ficar bem satisfeita com 9 horas de sono. Nem sempre eu consigo. Nossa! É bastante, né? 9 horas de sono. É animado. E o que você considera a higiene do sono? Eu vi que a cartilha tem várias dicas, né? Ir para a cama com sono. Mas se você deixar ir para a cama com sono, eu vou para a cama 2 horas da manhã, entendeu? Aí depende, Leda, do que a gente está fazendo, teoricamente, esperando o sono chegar. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser treinado. Então, se a gente espera o sono chegar, por exemplo,
no celular, no computador, assistindo uma série ou vendo um noticiário, provavelmente a gente vai adiar o início do nosso sono, porque a gente está estimulando o nosso córtex, que é a porção do nosso cérebro que pensa de forma bem ativa, que planeja, que considera as informações sensoriais que a gente está recebendo. E, além disso, a luz das telas contém a luz principalmente na frequência do espectro azul. Essa frequência ela vai bloquear a liberação da melatonina, que é aquele neurohormônio que vai facilitar o começo do sono. Então, tudo isso retarda o começo do sono, assim como os compromissos sociais. E também não é considerado um hábito muito saudável, já que você comentou sobre a higiene do sono, a gente ir para a cama sem sono esperando o sono chegar. Então, a gente precisa conhecer o nosso organismo, a nossa preferência, que a gente chama de cronotipo, para ir para a cama na janela de sono, que seria a nossa oportunidade de dormir. Eu, por exemplo, o horário ideal seria entre 10 e 11 horas. E aí você precisa do quarto escuro? Sim, quarto totalmente escuro. Inclusive, qualquer luzinha de stand-by de aparelho, qualquer LEDzinho no escuro brilha. Então, pode atrapalhar o nosso sono. Luz de ar-condicionado, de split. Então, tudo tem que ser um quarto bem escurinho, porque essa substância ela é liberada no escuro. Então, a ausência de luz é percebida pela nossa retina e por várias conexões, a região que produz a melatonina vai liberar esse neurohormônio e a gente vai relaxando. Ele começa a ser produzido no início da tarde, alcança os níveis máximos lá para 2, 4 da madrugada e ele vai facilitar o início do sono. Então, quarto bem escuro, silencioso, pode botar blackout. Se gostar, pode dormir até de tapar o olho. Eu não gosto muito porque eu tenho sensibilidade, me incomoda, né, nos cílios. Mas silêncio, porque o estímulo auditivo pode deixar a gente num nível de alerta maior. E temperatura agradável, porque a gente precisa de uma temperatura mais baixa para facilitar o começo do sono. A região do cérebro que participa dessa regulação do ciclo sono-vigília fica pertinho, é quase a mesma região que controla a temperatura corporal. Então, a gente tem uma associação de sono e temperatura, tanto interna quanto do ambiente, né? Que vão estar associadas. Aí tem a pessoa que toma remédio para dormir, tem a pessoa que toma melatonina, tem a pessoa que tem que tomar um drinkzinho para dar sono. E como é que você vê essas questões? Então, vamos começar pelo último, a questão do drink. Todo mundo tem essa visão de que se a gente tomar um pouco de álcool, algumas pessoas têm o hábito de uma taça de vinho, que inclusive alguns estudos mostram que é super saudável, mas com moderação, né? Que teria os benefícios da uva e tal. Mas a gente sabe que o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Apesar da gente ter aquela fase, assim que ingere bebida alcoólica, dependendo da quantidade de euforia, a ação principal do álcool no nosso cérebro é deprimir. Então, ele vai deprimir, a gente vai cair no sono realmente mais rápido. Então, ele diminui a latência para dormir, demora menos para dormir. Só que a qualidade desse sono induzido pelo álcool, Leda, não é superior. Então, acaba sendo um sono mais superficial, com menos sono REM, que é aquela fase do sono que a gente descansa mais. E, devido ao relaxamento muscular que a gente sente se tomar só um pouquinho de álcool, a gente tem chance de ter mais apneia do sono. Porque toda a musculatura da garganta, que deveria manter a via aérea aberta, ela fica mais frouxa, mais preguiçosa e acaba tendo um estreitamento. Então, a pessoa ronca mais depois de beber e tem mais chance de ter uma parada da passagem de ar, que é a apneia do sono. Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado com o álcool. Quem tem tendência à apneia deveria evitar à noite. E tem outras questões envolvidas, como refluxo, que também pode piorar a qualidade do sono. Então, não é considerado um hábito assim tão benéfico para o sono, não. Em relação à medicação para dormir. Então, a gente vai entrar agora na parte de insônia, né? Que seria um dos distúrbios do sono. E é muito mais comum, eu acho, do que dormir bem. Sim. Pelo menos eu conheço algumas dezenas de pessoas que estão com dificuldade de dormir e tomando remédio para dormir. Exatamente. É muito comum. Na verdade, o Brasil é um dos países que lidera o ranking de medicações, tanto para ansiedade e depressão, quanto para insônia, que na verdade algumas são da mesma classe. Então, vamos explicar primeiro para o pessoal o que é insônia. Insônia é um distúrbio do sono, a gente considera insônia aguda, que poderia acontecer, por exemplo, a gente teve uma notícia ruim, perda de um familiar,
naqueles dias que vão suceder aquela notícia, a gente pode ter dificuldade para dormir e isso depois se resolver, depois que a gente vai processando a informação, se autorregulando, e isso não cronifica. A insônia crônica ocorreria, então, uma dificuldade de iniciar o sono, então, geralmente mais que meia hora para começar a dormir, dificuldade de manter o sono, com despertares à noite ou despertar precoce, que é acordar antes do que a gente gostaria. São as 3 principais formas de manifestação da insônia. E a gente fala que a pessoa tem insônia principalmente quando a gente tem que ter um prejuízo diurno. Então, irritabilidade, fadiga, perda da concentração, da atenção, tudo isso está associado à insônia. E tem um critério de tempo. A gente precisa ter esses sintomas mais que 3 vezes na semana por mais de 3 meses para dizer que a pessoa tem um distúrbio de insônia crônica. Então, por incrível que pareça, o tratamento principal, que a gente chama de padrão Moura, a primeira escolha para tratar a insônia, não é com medicação. Seria com um tipo de terapia, que a gente chama terapia cognitivo-comportamental. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Essa terapia, ela é conduzida por um psicólogo com experiência nessa área, e a gente tem psicólogos especialistas na área do sono, inclusive, e essa terapia vai visar, então, modificar os conceitos errôneos que a gente tem em relação ao sono. Geralmente, quem tem insônia associa muito a cama a um estado de hiperalerta, de ansiedade, que é já ficar na cama pensando, ai meu Deus, não vou dormir. Passou meia hora, passaram 40 minutos, passaram 2 horas, eu não dormi. Amanhã eu vou estar com sono, cansada, não vou conseguir me concentrar porque eu não dormi. Então, a gente tem um padrão já de hiperalerta, que seria um fator predisponente. Acontece alguma coisa que precipita a insônia, por exemplo, a pandemia foi um fator que precipitou a insônia para muita gente na nossa população, e depois algum fator que vai perpetuar a insônia, que vai cronificar, que aí podem ser os nossos hábitos inadequados, talvez já um perfil mais ansioso. Então, tem também aquela questão de ruminar os pensamentos, ficar mastigando as coisas que aconteceram, e ficar naqueles pensamentos, ou então pensando muito no que vai acontecer. Então, nessa terapia, a pessoa vai aprender técnicas de deixar os pensamentos virem e ir embora, não se agarrar aos pensamentos, técnicas de relaxamento. Então, são vários parâmetros, vários itens que são trabalhados. É uma terapia que tem uma duração mais curta, não é aquela terapia mais longa, porque ela é focada para resolver essa questão da insônia. E a resposta costuma ser muito boa. Os estudos dizem que é, inclusive, superior à medicação. Quando que a gente usa medicação para insônia? Quando a pessoa não tem acesso à terapia. Então, a gente precisa pensar na realidade da maior parte da nossa população, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, como é uma terapia que a gente precisa, geralmente, de uma terapia mais pessoal, é difícil todo mundo ter acesso. Ou então, quando a gente tem falha da terapia, fez a terapia e não funcionou. Ou quando a gente tem algum distúrbio associado. Então, ansiedade, depressão, que necessite de um tratamento que não resolva só com a TCC, que é o nome dessa terapia. Mas, atualmente, mesmo quando a gente não tem acesso a essa terapia, hoje em dia há aplicativos focados em sono para fazer TCC, a gente tem terapia online. Então, a cada dia está um pouquinho mais fácil o acesso ao tratamento da insônia com a TCC. A meditação pode ajudar? Sim, a medicação pode ajudar quando bem indicada. Mas a meditação pode ajudar? Meditação, nossa, meditação é muito bom. Tem vários trabalhos que mostram a meditação como prática de relaxamento, e não apenas de relaxamento, mas também de manejo desses pensamentos, como eu estava comentando, para o insônia. O ideal é que a pessoa não medite somente na hora de dormir, mas que isso seja uma prática em alguns momentos do dia. E ela é excelente, e assim, não tem grande mistério. Tem várias formas de praticar meditação, mas se a gente prestar atenção na inspiração, segurar um pouquinho na expiração e ficar focado, tentar focar o pensamento na respiração, isso já vai ajudar muito a afastar esses pensamentos que procuram manter o nosso córtex, o nosso cérebro acordado. E aos pouquinhos a gente relaxa e acaba vindo o sono.
E E em agora, relação a medicação. Isso, a medicação seriam esses casos, então, associação com algum transtorno psiquiátrico, como ansiedade, depressão, que é muito comum a associação com a insônia, que necessite de uma abordagem medicamentosa. Algumas outras comorbidades a gente pode ter também, dor crônica costuma ter indicação, mas a medicação é sempre personalizada. Então, para cada pessoa, para cada caso, para o tempo de duração da insônia, para o padrão de apresentação da insônia. Então, se é mais no início da noite, se é mais no meio da noite, se é mais no final. Então, a medicação não é igual para todo mundo. E também sobre a melatonina, né, que a gente estava falando. É. A melatonina, então, que é o neurohormônio que a gente produz, ela pode ser administrada de forma sintética e ela também, assim como a medicação, ela não é para todo mundo. Ela não é indicada, a melatonina, de forma geral como tratamento da insônia. Ela não é um hipnótico. Ela é um agente que a gente vai usar principalmente para regularizar o ritmo. Então, a gente tem o nosso ritmo biológico, que está sincronizado com o ritmo de 24 horas, que é regido pelo ciclo de claro e escuro. Então, o Sol, ele vai sincronizar o nosso relógio biológico interno. E quando a gente tem algum distúrbio desse ritmo circadiano, então, por exemplo, jet lag seria um exemplo, quando a gente viaja, encontra um horário diferente e a gente não consegue se adaptar. Ou, por exemplo, quando uma pessoa é vespertina, ela dorme muito mais tarde do que o horário social dela, trabalho, atividades sociais, demanda, e ela acorda muito mais tarde, então a gente tem um atraso da fase, a gente pode usar a melatonina para ajustar. E também em alguns outros casos de distúrbios do sono, como as parassonias, o transtorno comportamental do sono REM, que é quando a pessoa acaba encenando os sonhos porque ela não tem relaxamento muscular, tem muita associação com alguns tipos de demência, como a doença de Parkinson, pode inclusive preceder essa doença. Mas essas seriam as principais indicações da melatonina. A gente também tem uma indicação muito definida, que seria o uso em crianças que estão no espectro autista, porque as pessoas neurodivergentes, elas têm um desbalanço, um desequilíbrio da liberação, da produção de melatonina. Então, a gente usa para estabelecer, consolidar esse ciclo. E nessas crianças, então, nessa população específica, ela aumenta a duração do sono e reduz a latência. Então, o tempo que a criança demora a dormir. Então, de novo, a indicação da melatonina, ela precisa ser personalizada, assim como dose e horários de administração. Porque como ela não é um hipnótico, a gente não vai tomar como uma medicação para dormir 10 minutos, meia hora depois. Ela vai facilitar o começo do sono. Então, precisa calcular o horário em que ela vai ser administrada e seguir toda uma rotina de sono para ir ajudando. Então, escuro, hábitos semelhantes todo dia, para a gente sinalizar para o cérebro que está na hora de começar a dormir. E Aí a sim ela gente estaria bem. não deve tomar melatonina junto com remédio para dormir. Então, apenas se for indicado e prescrito para aquela pessoa. Porque não teria indicação de usar associado se não houver essas indicações precisas, para ajuste de ritmo ou para alguma outra dessas que eu comentei. E a Você medicação falou também. E a Pode falar. medicação também? E a medicação também, algumas pessoas a gente encontra às vezes usam 20, 30 anos de medicação da classe dos benzodiazepínicos, como vou citar alguns exemplos, clonazepam, lorazepam, diazepam, para ajudar a dormir. Então, é muito comum. Com o tempo, essas medicações, elas induzem um estado de tolerância, Leda. Então, assim, a dose que a pessoa tomava já não é suficiente para induzir sono, ela fica com uma dependência, então se ela tirar aí que ela não vai dormir mesmo, e tem efeitos colaterais importantes. Então, principalmente na população mais idosa, vai aumentar risco de queda, vai atrapalhar a consolidação de memória. Então, precisa ser bem escolhida essa medicação, bem indicada, e a gente tem que calcular o tempo que a pessoa vai usar, fazer desmame de forma correta. E não é considerada essa classe que eu citei, benzodiazepínico, a primeira escolha para tratar a insônia. Tem um remédio que todo mundo toma, ou muita gente toma, que é o Stilnox, ou seus parecidos, né? Que funciona muito bem para a pessoa dormir, as pessoas tomam há anos.
E há uma falha, com o tempo, a memória fica realmente prejudicada, visivelmente prejudicada. Não é? Isso. Tinha um comercial na TV que dizia aquela praça, naquela cidade, naquela rua, daquele cinema, um comercial assim qualquer, que alguém fazia, que não tinha nada a ver com remédio, mas é exatamente como eu acho que as pessoas que estão há muito tempo tomando o Rivotril ou Xanax, alguma coisa desse tipo, tem uma coisa muito clara com a memória. Ela vai te contando uma história e ela sempre não lembra do nome da pessoa que ela estava contando, ou do lugar, né? Tem uma falha. Isso, exatamente. Essas medicações, os benzodiazepínicos, eles vão atuar no mesmo receptor que o Zolpidem, que é a substância dessa marca que a gente conversou, que é o Xilnox. Só que o benzodiazepínico, ele vai ter 3 ações. Então, a hipnose, que é a indução do sono, o relaxamento muscular e a amnésia. E o Zolpidem, ele age especificamente na subunidade do receptor que dá o sono. Ai, que bom. Então é melhor esse remédio para dormir do que o outro. Sim, ele é mais específico para sono, mas a longo prazo também ele vai induzir tolerância, dependência. Então, tolerância quer dizer assim, tem gente que por conta própria começa a aumentar o número de comprimidos, a gente não indica, tem risco de efeito colateral, até de toxicidade. E o que acontece? Que várias histórias ficaram famosas com o uso dessa medicação que é o Zolpidem. Quando ele é prescrito, nos primeiros dias, existe a chance de ter alucinação. A alucinação relacionada ao sono, ela pode acontecer no início da noite do sono ou no final. A gente tem uma classificação para isso. E essa medicação, o Zolpidem, aumenta a chance, principalmente nos primeiros dias, e principalmente se a pessoa usar eletrônicos logo antes de dormir. Então, se assistir uma série, algum joguinho no celular, ficar muito tempo na rede social, aumenta a chance de ter alucinação. Até algumas pessoas tomam pela primeira vez quando vão viajar de avião e podem ter essas alucinações no voo. Imagina o desespero. Que situação. Então, precisa ter a prescrição, precisa usar pelo tempo prescrito, nunca aumentar a dose e também não é a primeira escolha. Então, pode ser usada quando prescrito pelo médico, numa insônia de curta duração, uma coisa mais específica pontualmente, ou para facilitar outros tratamentos do sono, mas não dessa forma. Está virando quase que uma moda, né? Usar essa medicação e a gente precisa tomar cuidado também pelo risco de queda, de parassonia, que são esses comportamentos complexos no sono, essas alucinações. Eu me lembrei que uma amiga minha comprou uma geladeira rosa uma vez. Numa dessas. Ela tomou o remédio e ficou na internet, entendeu? Isso, teve gente que tomou, que comprou para rosa no espetáculo. Comprou. E chegou um dia na casa dela a geladeira rosa. Então, é muito perigoso nesse sentido, né? Bastante. Agora, se você tem apneia do sono e toma o remédio para dormir, deve ser pior ainda, né? Exatamente. O que acontece? A apneia do sono, então, para quem não está familiarizado com o termo, é esse distúrbio do sono em que a gente tem parada da respiração. Então, costuma acontecer nas pessoas que roncam, porque o ronco é a vibração dos tecidos da garganta, porque a gente já tem uma via aérea mais estreita. Por várias causas. Pode ser uma amígdala grande, adenoide, que é mais comum nas crianças. No adulto, principalmente ganho de peso, com aumento da deposição de gordura no pescoço. E a mulher, o homem tem um risco maior. Mas a mulher, depois da menopausa, o risco dela quase que se iguala ao homem, porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, ele protege a mulher da menopausa. Então, com a perda do estrogênio, os tecidos ficam mais frouxos, mais flácidos, e a via aérea acaba ficando mais estreita. Então, a pessoa ronca e a apneia ocorre quando esse estreitamento é tão intenso que para de passar o ar. E essa via aérea fecha, colapsa. Então, para de passar o ar. Com isso, o cérebro percebe que a concentração de oxigênio no sangue caiu e dá um estímulo. Acorda aí, respira. Não está chegando oxigênio para mim. Na hora que o cérebro dá esse comando para a pessoa respirar, libera vários hormônios de estresse. Então é como se fosse luta ou fuga. Acorda! E aí o coração acelera, a pressão arterial aumenta. E é claro que a pessoa descansa menos, porque aumenta o número de despertares. Então tudo que aumenta o relaxamento da musculatura da garganta, como o álcool, sedativos, esses hipnóticos, eles vão sim aumentar a chance de apneia do sono. Esses que a gente comentou. Nem todo remédio para dormir aumenta o risco de apneia do sono. Mas isso pode acontecer sim. Mas esse mais comum
Esse que está na moda, o Stilnox, é do tipo que aumenta? Ele vai ser mais específico para hipnose, ele não vai dar tanto relaxamento muscular. Então, a gente não observa um aumento acentuado do número de apneias, não. E a apneia é uma condição que a gente precisa ter muita atenção. E quanto mais a gente divulgar, melhor. Porque a gente tem um estudo brasileiro que foi conduzido pelo Instituto do Sono em São Paulo, um estudo epidemiológico, que fala que aqui na população brasileira, 1 em cada 3 pessoas tem apneia obstrutiva do sono. E a gente sabe de todas as consequências que ela pode trazer. Então, doenças cardiovasculares, aumento do índice do número de acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, ganho de peso. Então, a apneia ela vai ter um ciclo quase vicioso, um círculo, né, com diabetes, com hipertensão arterial, com arritmias, com aumento da chance de AVC, que é o derrame. Então, aumenta o risco cardiovascular como um todo. Se a pessoa tem pressão alta, que é a hipertensão arterial, e a apneia do sono não tratada, inclusive são necessárias mais medicações para controlar a hipertensão. Porque a pressão, normalmente, Leda, ela diminui quando a gente dorme. Isso é fisiológico. Mas quando a gente tem a apneia do sono, por causa daquele boom, daquela liberação daqueles hormônios de acorda, respira, a pressão não diminui. E por causa disso a gente mantém o coração trabalhando num nível mais de trabalho maior à noite, não diminui a pressão. Quando você fala que na menopausa diminui o estrogênio, a reposição hormonal pode ajudar, então, a equilibrar? Sim. A reposição hormonal, quando bem indicada, ela ajuda muito nos distúrbios do sono. Inclusive, ela pode ser um dos tratamentos para insônia na mulher pós-menopausa, quando bem indicada. Por quê? Ela vai ajudar a consolidar mais o sono. Além dessa questão da musculatura que eu comentei, do relaxamento, ela vai agir também na mucosa urogenital. A mulher, às vezes, ela tem vários fatores na menopausa para ter dificuldade no sono. Tem os fogachos, que é aquele calorão, que é famoso, que também está associado com a redução do hormônio. É péssimo, imagino. Não estou ainda, mas consigo... Tenho exemplos na família. Acreditar que é a pior coisa, porque é um desconforto absurdo. Mas a reposição hormonal resolve isso, né? Exatamente. Então, melhora a qualidade do sono, porque resolve aquele calorão, aquela coisa de acordar com o lençol colado no corpo, toda molhada de suor. E ela vai reduzir também o número de vezes que a mulher acorda para urinar à noite, então diminui o número de micções, justamente porque esse hormônio vai atuar ali na mucosa ao redor da uretra, então não vai dar tantas vezes a vontade de ir ao banheiro, mas isso também pode ser um sintoma de apneia, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, melhora de uma forma geral a qualidade do sono. Precisa só da indicação certinha, né? Que envolve ginecologista, médico do sono, para cada mulher. Mas seria um bom aliado para melhorar a qualidade do sono na pós-menopausa. Não só para a apneia, mas muito, muito pela insônia. Isoladamente, para a apneia, o hormônio não resolveria, mas é um fator que vai ajudar. No conjunto da obra, né? Sim, ajuda. Pode falar. Isso. Ia falar sobre o tratamento da apneia. Não sei se você já quer falar sobre isso. É usar aquela máscara horrorosa. Ah, não fala assim! Então, a gente tem vários tratamentos para a apneia do sono. Vai depender do grau e vai depender de cada pessoa. Então, como a apneia é uma condição multifatorial, para cada pessoa a gente tem causas específicas que vão levar à apneia, como eu comentei, depende muito daquele caso. O tratamento que resolveria todos os casos de apneia, inclusive as apneias mais acentuadas, seria o uso do CPAP, que é isso, é a pressão contínua na via aérea. Como eu falei, a via aérea fecha. Se a gente manda... Ei, vamos falar da apneia, conte aí. Vamos, eu estava falando isso. Então, usando o CPAP, que vai manter... Se eu estiver falando muito rápido, Leda, às vezes eu me empolgo. Eu amo esse assunto, você pode me frear. Então, o CPAP, ele vai manter essa via aérea aberta durante a noite. A gente não vai ter a queda de oxigênio e não vai ter aquele comando de acorda aí e respira. Então, melhora os despertares, melhora a concentração, o humor durante o dia, melhora inclusive a questão da impotência sexual, que tem relação com a apneia do sono, diminui o número de acidentes. Então fala, não cai. Então, nem todo ansiolítico prejudica a memória.
Além do CPAP, de acordo com o grau de apneia e com a via aérea de cada pessoa, a gente tem terapia miofuncional, é um tratamento de fortalecimento da musculatura da via aérea, que é conduzido por fonoaudiólogos e fonoaudiólogas especialistas em sono. A gente tem o uso do aparelho intra, que puxa um pouquinho durante o sono o nosso queixo para frente. Esse tratamento é feito pelo dentista do sono. Perda de peso ajuda. Exercício físico. Então, a gente tem um conjunto de tratamentos para a apneia do sono. Mas o CPAP não é tudo isso assim, essa coisa horrível. A gente tem que conversar sobre essa adaptação. Tem várias medidas que a gente usa para tornar isso mais agradável. Essa sensação de sufocamento, ela não vai persistir. Pode ser como se fosse uma claustrofobia no início da adaptação, Leda. Então precisa revisar a máscara. Idealmente, para começar, para todo mundo, a máscara que cobre apenas o nariz seria melhor. Seria uma indicação, uma adaptação mais fácil, fechando a boca, porque se a gente abrir a boca, o ar sai todo. E a gente tem... O fisioterapeuta ajuda muito a gente nessa adaptação. Então, o sono é uma área multidisciplinar. A gente conta com vários especialistas em várias áreas da saúde que cuidam do sono das pessoas. E que é você me falou, fundamental para você ter boa saúde é dormir bem. É fundamental, por vários aspectos que a gente já comentou. Hoje vai todo mundo... Eu queria comentar com você mais uma coisinha, porque quando eu li o seu Instagram, estava escrito autista, e eu levei um susto. E agora vou dizer a você que você é super articulada, você fala super bem. E como é que você tem uma classificação de autista? Por quê? Exatamente. Então, Leda, tem um vídeo lá explicando o meu diagnóstico, então eu vou falar de uma forma mais curta, que eu tô com medo de cair. Se for dando tempo, eu vou explicando melhor. Então, na pandemia, mais ou menos, que eu fiquei muito sozinha, porque profissional de saúde, então saí de casa, aquela coisa, não visitava ninguém. Eu comecei a olhar muito para coisas que eu carregava já há muitos anos dentro de mim, que eu não tinha parado para prestar atenção, e como sobrou tempo, são coisas que começaram a incomodar. Então, um sentimento de não identificação, de me sentir diferente, mesmo quando eu estava com amigos, com pessoas muito queridas, que gostavam de mim e que eu me identificava de uma certa forma, tinha interesses em comum, mas eu me sentia muito diferente. E existe uma dificuldade de comunicação, apesar de você não estar conseguindo perceber, porque aqui eu estou falando de um hiperfoco meu. Então vamos lá, autistas têm interesses especiais, que a gente chama de hiperfoco. São coisas que a gente ama, que a gente pode fazer horas sem cansar, esquecendo de ir ao banheiro, de beber água, de comer. E esse é um dos meus hiperfocos. Medicina do sono, otorrinolaringologia. Então, eu estou falando de um assunto que eu domino, eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu gosto desde criança, acho que tem um pouco a ver com a minha família, com a história da minha família, mas existe um déficit de comunicação. Então, por exemplo, se você me contar uma piada, pode ser que todo mundo que está assistindo a live entenda e consiga rir, ache graça. E eu, por mais que tenha um nível cognitivo, uma inteligência muito grande, isso não tem a ver com inteligência. Eu tenho dificuldade de entender ironia, duplo sentido, piada, figuras de linguagem. E essa dificuldade de comunicação nas relações interpessoais prejudica muito. Então, dificulta amizades, relacionamentos amorosos. Então, o autismo, atualmente, mudou. Lá no início, era uma coisa, e hoje em dia a gente tem um espectro. Então, existem diferentes formas de manifestação, de apresentação do autismo. E a gente tem diferentes níveis de suporte. Nível 1, que é o que eu me enquadro atualmente, isso pode mudar. Então, eu preciso de menos suporte, isso vai aumentando até o nível 3. O que é o tal do suporte? Situações em que a gente se sente muito desconfortável e precisa de ajuda. Para mim, um exemplo clássico, que é muito difícil, ir ao supermercado. Por quê? É um ambiente com muito estímulo, aquele barulho do carrinho, as rodinhas, me desnorteia, então eu fico desorganizada. Se eu estiver numa loja comprando, como aconteceu algumas semanas atrás, comprando material para decorar a casa, material de construção, tinha uma pessoa com motor, alguma máquina de serrar, e eu queria falar com a pessoa que estava me atendendo, eu não conseguia me expressar, porque aquilo me desorganizava e eu não conseguia organizar o meu pensamento. Então é nesse nível. A pessoa com autismo precisa fazer uma tarefa de cada vez, a gente chama isso de monotropia.
Se eu estiver num ambiente que várias pessoas me acionam ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de responder, porque eu preciso pegar uma tarefa, engrenar naquela tarefa e depois desaquecer. Então, tem várias... Na verdade, eu tenho todas as características, apesar de, num primeiro momento, por ter essa parte da comunicação mais desenvolvida, não ser tão fácil assim de perceber. Então, é uma coisa bem complexa, não sei se eu consegui passar para você. Conseguiu essa coisa do ruído, do barulho, é para qualquer barulho? Barulho de fogos, barulho de buzina de carro, qualquer barulho te incomoda? Então, a gente tem vários, a gente chama isso de transtorno de processamento sensorial, quando tem prejuízo. Tem vários sintomas que podem acontecer. Pode ter a hiperacusia, que seria uma sensibilidade a ruídos em geral, misofonia, que são ruídos específicos, então é muito comum misofonia com quem mastiga, barulhos da pessoa engolindo. Então, são sons específicos que causam um desconforto muito intenso. Para todo mundo entender, conseguir se colocar no lugar do autista, lembra quando tinha um quadro de giz e alguém muito levado pegava o giz e aquele barulho? A misofonia seria mais ou menos esse desconforto com alguns ruídos que dificultam a pessoa a viver bem. Então, eu não tenho todo esse desconforto. Para mim, são barulhos altos, mas específicos também. Então, ambulância, barulho de rodinha, barulho do metrô freando. Então, tem barulhos muito específicos. E tudo depende do contexto. Então, por exemplo, eu consegui, em 2017, ir ao Rock in Rio assistir minha banda de rock favorita. Um lugar cheio, lotado, mas era a minha banda favorita, que era o Aerosmith. Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que o mundo, a gente tem um conceito que é a neurodiversidade. O que é esse conceito? É que o autismo, só para a definição, né, seria uma condição em que o desenvolvimento neurológico ocorre de uma forma diferente. A neurodiversidade diz que a gente tem uma diversidade e o símbolo é um infinito. Então, é um símbolo que eu amo, porque são infinitas as possibilidades e ele é multicolorido. Então, cada um, com o seu desenvolvimento neurológico, consegue, nós todos juntos, fazermos um mundo diverso, real e bonito. E cada um de nós, do nosso jeitinho, consegue fazer diferença no mundo. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá no link. Então, hoje eu vejo, e eu já processei isso tudo, porque tem uma fase de processar esse diagnóstico de luto, de raiva, de negação. Hoje eu estou na aceitação e eu vejo que boa parte das minhas qualidades vem do fato de eu ser autista. Então, é persistir, ter um senso de justiça, ter um pensamento estruturado, uma didática boa, gostar de dar aula, ser uma pessoa leal, confiável. Então, o autista tem milhares de características positivas e eu acho que a gente não pode nunca limitar ninguém, a gente tem que presumir competência sempre. E o que eu passo para as crianças que eu atendo, eu atuo num ambulatório que cuida de crianças neurodivergentes no SUS, e eu tenho muito orgulho de trabalhar no SUS, e eu falo para essas crianças que elas podem chegar onde elas quiserem, do jeito delas, sendo diferente e fazendo diferença no mundo, porque o mundo é um lugar de pessoas que pensam diferente, e pensar diferente faz bem pra gente. É verdade, e eu agradeço. É uma coisa que todo mundo precisa aprender nesse momento histórico. Exatamente. Pensar diferente é legítimo. Exatamente. Eu agradeço o seu convite. Nossa, eu assistia desde criança. Eu assisti o seu programa. Nós devemos essa entrevista ao Marcos Sarvar, que ao professor Sarvar. Já me operou, é meu médico, sempre será, porque é brilhante. Eu adorei a indicação dele, eu adorei conhecer você. Muito obrigada. Obrigada, boa noite, pessoal. Durmam bem, durmam cedo. Tá bom. Um abraço, Leda. Obrigada, professor. Tchau. Valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou
e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.